vou apresentar de novo aqui para a nossa gravação. Yasmin Franco é poeta, ensaísta e doutora em teoria literária pela UERJ. Em 2024, publicou sua primeira coletânea de poemas intitulada Salmoura. Vive em Ouro Preto e atualmente desenvolve pesquisas sobre os impasses e possibilidades da lírica contemporânea. Vou passar a palavra para Yasmin. Oi, é uma apresentação satisfatória. Eu sou Yasmin, eu escrevo poesia, escrevo ensaios, estudo lírica, defendi uma tese agora sobre a teoria da lírica e fiz alguns levantamentos críticos sobre esse estatuto da lírica contemporânea. E agora eu estou me dedicando a continuar esse estudo sobre a lírica a partir de questões também teórico-críticas mais locais. Maria Fernanda, pode fazer a primeira pergunta? Eu vou passar para outra pessoa agora, Guilmar, e aí em seguida eu faço a minha, porque eu acabei de chegar, eu tô meio... Quem quer fazer a primeira pergunta? Carla, então. Bom dia, Yasmin, tudo bem? Minha pergunta seria, como surgiu esse seu interesse pela poesia lírica? Bom, acho que eu sempre fui leitora, né? E eu considero a poesia, o regime de linguagem da poesia, um regime, assim, talvez mais completo, mais complexo também, em que a linguagem ela é tensionada para além dos seus limites, para causar efeitos, né, poéticos, deslocamentos, né? E eu considero que é uma forma de pensamento também que extravasa um princípio racional, um princípio mais organizado da linguagem, por isso também alcança efeitos diferentes, e meu interesse vem dessa experiência de leitura e também da experiência, assim, de tentar sublimar, né, pela escrita, pessoais, estéticos, enfim, históricos. É isso, obrigada. Próximo, gente. Quem tem mais uma questão para Yasmin? Roberto vai fazer uma questão? Olá, e aí, gente, tudo bem? Ótimo. Tudo. Bom, eu tenho várias questões, né? Eu pude ler o livro desde a primeira hora e gostei muito, né? A gente já conversou algumas vezes. Bom, eu queria, de repente, puxar a conversa para dois lados, não sei se eles podem ser interessantes aqui para todos, né? Bom, eu acho que a poesia de Yasmin tem uma dimensão muito interessante, sobretudo no campo da poesia brasileira contemporânea, que é um tratamento um tanto quanto periférico em relação ao que a gente vê como dominante, das relações entre arte e política, né? Entre a dimensão estética e a dimensão ética da poesia. Bom, então, acho que seria legal que você, Yasmin, falasse um pouquinho sobre isso, como que você pensa essas articulações, né? Como que você vê esse jogo que é estruturante da obra de arte. Bom, eu concordo, acho que eu tô... Bom dia. Bom dia. Estou entrando aqui, estou na sala de aula.
Gente, alguém pode. Você pode fechar o microfone? Desculpa. Aí eu vou tentar ouvir só pelo fone, vamos ver se dá para. Você consegue ir para um lugar mais silencioso? Você querendo bater um papo? Aluno nosso que trabalha numa Você escola. não fala que fala? Você falou que quer conversar? Tá bom? Eu acho que você deve. Agora a gente acabou de voltar do recreio agora. Coloca seu microfone no silencioso, por enquanto, por favor, querido. Coloque seu microfone no silencioso para você acompanhar aí. Isso, ótimo. Yasmin pode responder, desculpem. Mas é uma alegria ter esse aluno conosco. Claro. Assim, foi ótimo que eu tive um tempo a mais para pensar aqui a solução desse impasse, né? Na verdade, eu concordo, né, com o Roberto, da minha posição contra-hegemônica, né, bastante difícil, né, de se localizar numa tradição brasileira, e convergindo muito diferentemente, né, todas as questões que envolvem a arte na minha escrita, né? Eu sendo assim, talvez explicando do início, né? Como que eu me posiciono, por que eu me posiciono nesse lugar contra-hegemônico? A gente percebe uma dominante, né, na poesia brasileira que está assim em constante diálogo com uma tradição modernista, né, que se vale de um discurso mais coloquial, de um uso mais coloquial da linguagem, e que organiza a lírica no entorno de um eu lírico, que vai organizando, né, a sua subjetividade, mais ou menos nos paradigmas hegelianos, mais ou menos assim, tentando construir sínteses progressivas a partir dos objetos do seu entorno, né? Eu acho que eu parto de um princípio que é uma dificuldade de afirmar esse eu lírico de maneira irresoluta, uma dificuldade de nomeação, né? Uma dificuldade de autoidentificação nesse lugar de organizar os objetos. A minha colocação lírica está em confronto ainda com o objeto, não há uma clareza fenomenológica do sujeito e do objeto, ele não organiza tão claramente assim, em termos de hierarquia, o eu e o objeto. E essa dificuldade, ela diz respeito assim de um modo como eu me coloco no mundo, observar as coisas de maneira mais horizontal, os eventos de maneira talvez ontológica, de restituir ao mundo a voz lírica, né, numa tentativa assim de entender não os eventos não como objetos, os eventos não como disruptivos de mim mesma, mas numa amálgama, né? Há uma importante citação que eu li outro dia, eu acho que eu não vou me lembrar do nome do autor, que ele fala de uma crescente permeabilidade do dentro e do fora, e irreversível na poesia, né? Uma crescente abertura dos espaços, né? Subjetivos e não subjetivos. E eu me permito, e eu acho que persigo também, né, esse lugar de um enorme rebatimento do meu eu lírico não nomeado, com esse sumiço elocutório do eu, e essas experiências que eu me defronto, que não são propriamente minhas, mas que me envolvem subjetivamente, que vão me enlaçando a elas, né? Quase como tentar conferir voz lírica a vidas imanentes, a vidas que desistiram, a corpos, né? Então o Salmoura, ele tem
esse embate, que é propriamente lírico, né? Que ele questiona a engrenagem lírica de dentro, né, da própria lírica. Eu não sei se eu te respondi, Roberto. Não, tá ótimo. Eu vou colocar uma pergunta também, mas, Roberto, pode falar. Se você quer comentar, pode falar, querido. Não, eu tenho outra questão, mas eu deixo mais para o final, que acho que vale a pena tentar puxar a partir daí. Ok. Como você citou, né, o Salmoura, Yasmin, eu gosto muito daquele poema que se refere a um episódio que me tocou profundamente também, que é o do menininho refugiado que morreu na praia, foi recuperado na praia o corpinho dele, né? E aí fizeram uma foto do soldado com essa criança no colo, né? O soldado que encontrou o menininho e que ficou muito consternado com isso, assim. Isso me tocou profundamente, né? Os refugiados da África tentando chegar na Itália, né? E aí você fez um poema sobre esse episódio. Então eu queria que você falasse sobre essa metáfora da água e sobre esse poema especificamente também, né? Que eu gosto muito. Guiomar? Alô? Sim, estou aqui. Tá. Eu vou compartilhar a tela para a gente ler junto, e aí eu Ótimo, excelente. deixa Excelente. Leia com a sua voz, vai ser muito bom. Estou tentando compartilhar aqui a tela inteira. Compartilhar. Estou tentando compartilhar aqui só um instantinho. Ver se eu vou conseguir. Vê se eu consegui, gente. Não apareceu para nós ainda não, querida. Agora apareceu? Ainda não. Não. Mas fica calma. Calma, estou tentando ver o que aconteceu. É porque não são fáceis. No Google. Eu vou mandar o livro aqui no chat. E aí alguém consegue compartilhar? Será? Me manda que aí eu remeto para Maria Fernanda e para os alunos. Maria Fernanda? Eu tento também. Estou aqui, pode me mandar. Estou mandando para a Guiomar e para o Roberto. Aqui. Pronto. Conseguiu? Mandei para o Roberto e para a Guiomar o PDF. Pegou aí? Você mandou por WhatsApp? Eu mandei pelo e-mail. Yasmin, não chegou para mim? Me manda por WhatsApp, você consegue? Não. Eu vou tentar aqui. Por e-mail. Acabou de chegar. Chegou sim, vou remeter aqui para os alunos. Só um segundo.
Eu queria que a gente conseguisse compartilhar. Eu não estou conseguindo compartilhar porque eu estou no navegador, abrindo o Google Meeting. Vou mandar para Maria Fernanda aqui e ela põe para compartilhar a tela. Maria Fernanda, o poema está na página 45. Tá bom. Esperar chegar aqui para mim. Acabei de mandar. A gente tem que cortar essa parte. É bom mostrar as fotos também. Eu gosto muito das fotos que abrem o livro aí, em preto e branco. Ah, o Roberto conseguiu. Olha, que ótimo. Ah, que ótimo aí. Está na 45 o poema. Então vou ler. Ele chama Tambor, embebida do mar, escorrendo salombra, pedra minúscula e a sombra, sobre a areia exposta, descortina o tempo, florear. Apodrecendo, sem os ritos. Alguém com o microfone aberto. Quem que tá com o microfone aberto? Será? Então, esse poema, ele é, assim, um poema homenagem. Ele discute, né, essa questão do sepultamento, essa questão migratória, essa questão dos corpos, né, que são refugiados de guerra e estão ao mar, né? E ele presta uma homenagem, né? Tambor pode remeter, né, a um certo tipo de poema que foi feito por Mallarmé para homenagear poetas mortos, né? Poetas ou escritores com obras que o Mallarmé admirava. Ele prestava homenagem com um poema nominado, assim, Tombou a fulano, Tombou a do Pelé, Tombou a Verlaine, Tombou... E são poetas muito difíceis, muito médicos, mas muito significativos criticamente, que revelam criticamente sobre o poeta em questão. E também pode remeter à cripta, né? A cripta que falta, né? Para esse corpo, né, do menino Aylan, que foi encontrado. Foi uma grande comoção, né? No mundo inteiro, essa fotografia foi noticiada e me tocou muito, muito mesmo. Uma vida muito precoce que foi devolvida pelo mar, e todos os irmãos, né, foram mortos, a mãe foi morta, foi uma família que foi devolvida, né? E esse poema diz para mim de uma condição que é muito brutal e muito numerosa, né? Essa condição da migração e do conflito migratório no mundo. Existe um artista que eu gosto muito, um artista que fez uma longa um noticiário se apropriando das narrativas, conhecendo os refugiados. Ele chama Ai Weiwei. Não sei falar direito, é chinês, mas ele tem uma obra muito vasta dessa condição do refugiado. E para mim, assim, especificamente, eu me identifico nessa não identificação, nesse lugar, assim,
quase expatriado, né? Eu tenho uma grande afinidade com esse lugar de não se sentir pertencente. Existe uma troca, assim, uma empatia, talvez, dessa dificuldade de se sentir pertencente em algum lugar. Eu tenho essa dificuldade, eu me sinto muito comovida. E existem vários poemas que tratam desse mesmo problema migratório. Roberto, tem um poema chamado Ressaca. Você poderia colocá-lo? Qual que é a página? Eu vou olhar aqui. Ressaca. Está na página. Muito obrigada pela colaboração. Nada. Qual que é? Eu não escutei, Yasmin. 57. Deu? Deu. Esse é um poema que não tem um corpo, né? Não tem um cadáver, mas ele é aludido, né? Ele parece bonito, ele parece uma imagem idílica da natureza, mas na verdade não é. É uma imagem que mostra esse conflito migratório de uma outra maneira. Beijando a areia na volúpia dos ventos, a dança lasciva das ondas esconde curiosa, contando um segredo, o sepulcro salento da casa imersa. É um poema que trata assim desse problema do mar, né? Corpos estão sendo devolvidos, né? São muitos os poemas que falam disso, e não só dos corpos que caem ao mar, ou que são devolvidos, mas dos corpos que se jogam, né? Dos suicidários, dos corpos que se jogam nos rios e ao mar, que também é um assunto que me toca muito e me interessa, de modo intelectivo e de modo mais passional também. Agora vamos começar com as perguntas, então, dos alunos. Vamos. Quem está na frente aí, Maria, conduz para mim. Então, por favor. Agora vem o Rafael Alexandre para fazer a pergunta. Bom dia a todos. Rafael, você tem câmera? Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o poema que está falando sobre o nascimento, que fala sobre as sensações, né, do nascimento. O que te inspirou a escrever um poema sobre o nascimento, sobre as sensações que acontecem, né, tanto na criança como nas pessoas que estão em volta, assim, nesse momento? Oi, Rafael, tudo bem? Querido, qual que é o nome do poema? O nome dele tá... É porque no documento que a professora mandou, tá só... Peraí que eu vou abrir, que eu não sei ler direito esse nome. É o Pepinière? Isso, Pepinière. Ah, Sim, querida. deixa eu... É o que você me mandou para encaminhar para eles, né? Eles não leram Salmoura, eu creio. Roberto, você pode colocar para mim? Ele é o que fica antes do poema. Vou colocar, peraí. É página 22. Então, a gente poderia ler junto, né? A hora se esgarça no instante, toca, a urgência dos bebês, noviços e sem banho, deitados na aflição inominável, ruminando no manto do vernix caseoso, anseiam tantos um afago.
Entre lenços repentinos, estiram-se na espera, como em queda, aberrantes. Debatem contra o nada, em estado buliçoso, abrindo os olhos, a mirar no escuro dos vultos, perdidos infantes, borrando as formas, tão devotos da falta, ali, descoordenados e juntos, ao grunhido indecifrável do cair ao mundo, padecem agora, desde sempre, da incessante procura ante o que não há. Esse é o poema. Então, esse poema, a pergunta foi sobre como eu escrevi esse poema, né? Esse poema tem relação com um momento, assim, que eu vivi. Eu tenho 2 filhos. Quando eu tive a minha primeira filha, né? Que naquela época havia, na maternidade, uma sala de bebês, uma incubadora, né? Pepinière pode remeter a uma espécie assim, de viveiro de mudas de plantas, né? E a essa incubadora, aludindo a uma produção em série de pessoas, né? Nesse caso, desses pequenos humaninhos, bebês que nascem. E esse poema, ele fala dessa primeira hora dos bebês. Tá numa sessão que chama Banhos, onde eu estou tentando investigar, tentando pensar, né, os ritos humanos, esses ritos que envolvem a água como purificação. E esses bebês estão ainda imantados, né, no vernix caseoso, que é uma cera que protege o bebê do líquido amniótico, da acidez do líquido amniótico. Então, esses bebês ainda não tomaram banho, estão ali à espera de um afago, né? Foi uma experiência para mim muito violenta ver todos esses bebês juntos, bastante agitados e à espera do trato, do handling humano, porque é uma imagem que me devolveu muito imediatamente, de pronto e de uma vez só, uma experiência de leitura que eu já tinha há muito tempo, né? Que é uma experiência de ler psicanálise, de ler sobre a falta humana como fundamento humano, né? E de ler Heidegger, de ler essa falta de fundação ontológica, né? Essa falta, essa forma sem fundo, né? Que nós somos. E ali, aquela imagem toda devolvida para a gente numa cena única, com os bebês chorando juntos, né? Cada um agitado à sua maneira, necessitando de um contato humano, para mim é uma evidência prática dessas 2 teorias que são, né, 2 teorias da ontologia negativa, 2 teorias que discutem, né, essa condição negativa nossa. Nós somos fundados nessa falta, uma falta essencial, uma falta constituinte da nossa condição. Então foi uma experiência assim de um aprendizado imediato, de algo que eu já vinha estudando há muito tempo, e foi num momento em que eu me tornei mãe. Hoje em dia essas salas são proibidas, não tem mais, né? O bebê não fica longe da mãe mais, no Brasil. O bebê fica sempre no quarto da mãe. E não é possível mais ver uma cena assim, né? Mas para mim foi importante essa experiência. Respondido? Obrigado. Imagina. Respondido. Próxima pergunta. A próxima pergunta é a minha. Vou agradecer de novo a presença da Yasmin para nós. É muito importante ter você aqui. E a minha pergunta é sobre uma coisa que me chama muita atenção, que os poemas são muito marcados pela presença de elementos naturais. O sal, o mar, o corpo, eu queria saber qual o papel assim, da natureza na sua poesia, como ela funciona,
Você está sem microfone. Seu microfone está mutado. Desculpa, eu não consigo final da pergunta. Acho que o Rogério está com o microfone aberto. Rogério Casado. Obrigada, querido. Maria Fernanda, você falar da natureza. Sim. Desculpa, qual que é a pergunta? Eu achei muito interessante a presença de tantos elementos naturais no seu poema. Eu queria saber como a natureza influencia você na criação das suas obras. Sim. É super interessante essa pergunta, né? Em vez de tratar, né, do conflito, né, nos grandes centros urbanos, eu trato no lugar de maior desreferencialização, que é o mar. Né? Não há exatamente um elogio à natureza, né, nos meus poemas, mas existe uma tentativa assim, de mostrar essa falta de referencialização, essa falta de uma localização precisa no espaço, que é uma falta que concerne a mim, assim, que é uma falta de ganhar identidade, uma dificuldade de ganhar identidade nesse sentido, né, de me sentir identificada com as escolhas humanas, de me sentir, de sentir essa humanidade como meu lugar natural, né. Acho que grandes teóricos já teorizaram sobre a condição do humano, né, como o Scheller, ele fala que ele vai pensar o homem a partir da sua posição de adaptabilidade completa, né, da sua condição de ser um animal sem nicho. Enquanto todos os outros animais têm um nicho ecológico dado, né, eles têm um hábitat, o humano é aquilo que justamente não tem um nicho ecológico dado, né, aquilo que procura, que vai seguindo a sua curiosidade, procura o deslocamento, né, a sua movência no mundo. Acho que isso é uma questão para mim também, ser um animal sem nicho. Né? Então é por aí que a natureza entra. A natureza entra mais ou menos como uma alegoria da não referencialidade. Roberto, antes de sair, Muito obrigada, Roberto. Você fazia a pergunta que você iria fazer? Não, Yasmin, Guilmar, queridas, eu infelizmente vou ter que correr aqui daqui a pouco, que eu tenho um outro compromisso às 11. Mas, bom, dá tempo de fazer ainda mais uma. E antes já agradeço, né? Foi ótimo aqui poder escutar a Yasmin de novo. Bom, a pergunta é de praxe, né? Enfim, sempre querendo saber o que está vindo, né? O que você tem produzido, quais são as suas inquietações assim do momento, você está pensando em outro livro, como que estão andando essas coisas? Obrigada, Roberto, querido, que pena que você vai sair. Obrigada pela ajuda, mostrando os poemas para mim. Eu tenho pensado em reorganizar algumas outras coisas, né? A produção desse primeiro livro foi, na verdade, uma grande tentativa de encontrar um sistema da minha escrita, uma grande tentativa de identificar uma recorrência e organizar uma unidade. E algumas vezes eu tentei modificar os poemas para que eles fizessem mesmo uma unidade mais coesa, colocando palavras que se repetiam. E estou tentando fazer isso agora a partir da minha experiência aqui em Ouro Preto, tentando identificar também, com algumas coisas já escritas, uma narrativa coesa sobre a minha situação, a minha condição, que é ao mesmo tempo assim uma condição de estrangeira, né, que eu já me sinto na vida, e uma chegada de fora, né, uma recém-chegada,
e esse embate com a localidade, que é uma localidade com grandes resíduos coloniais, resíduos culturais coloniais muito presentes, e um embate que é cultural para mim, assim, que tem várias questões, e dentre essas questões, a história do Brasil, que ela se nodula, né? Ela se solidifica muito, né? Nós temos o grande evento histórico de tomada de consciência dos Inconfidentes, e foi assim, e que é assim um dos maiores marcos, né, na história do Brasil, na minha concepção, que organizou os desejos, as subjetividades de alguma outra maneira, e ao mesmo tempo essa convivência residual com o colonialismo. Isso é um conflito quase barroco, né, para dizer assim, de uma estética que percorre a cidade, né, e minha experiência aqui de solidão, né, uma experiência de muita solidão. Eu ainda não tenho assim um grande círculo de amigos, porque minhas atividades não acontecem na cidade, né? Meu doutorado não aconteceu aqui, e muito embora eu tenha a Guiomar como uma grande amiga e uma grande referência, eu tenho poucas amizades que foram se consolidando nesse período, e aí a experiência da cidade fica realmente muito intensa, né? A experiência da cidade sem esse vínculo, né? Porque normalmente as pessoas que se mudam para cá, elas se mudam porque tem uma atividade local, e elas criam relações a partir dessa atividade local. No meu caso, não. No meu caso, eu mantenho as minhas atividades profissionais em outras cidades, e a minha experiência aqui tem sido bastante solitária, e isso é um tema também desse livro que eu estou organizando, sobre minha vivência em Ouro Preto, sobre essa experiência, que é uma cidade linda, bastante fantasmagórica, muito, muito, muito sinestésica, assim, você se sente em outro espaço-tempo, quase numa citação do passado, mas é uma cidade dura para quem chega de fora, né? Eu acho que o Roberto saiu. Não, tô aqui, tô escutando. É isso, é isso. Legal. Também tem os conflitos, né, próprios aqui da cidade, que eu tento explicar. Beleza, ficamos no aguardo. Vamos então, fazer queridas uma Yasmin, foto, Guiomar, obrigado pelo convite, Roberto, parabéns pelo evento. Vamos fazer uma foto. Maria, você pode fazer uma foto? Todo mundo que puder abrir a câmera, pode abrir aí rapidinho? Para Yasmin ter um registro desse nosso encontro. Obrigada. Pode abrir a câmera, os alunos que puderem. Todo mundo é tímido para abrir a câmera. Quem puder abrir a câmera, e aí Maria faz uma foto para nós. Pronto? Acho que ninguém abriu. Roberto. Ninguém abriu, só Rafael. A minha está aberta, eu fiz um print aqui também. Eu tirei uma foto aqui também. Tá bem. Aí, Ricardo também. Faça uma outra agora. Vou fazer mais um. Que é um aluno querido nosso que trabalha numa escola pública. Então tá. Prontinho. Muito obrigada, tá, Roberta? Nossa, que isso, valeu. Foi estimável. Um abraço para vocês. Tchau, gente. Nós estamos numa aula hoje em condições muito especiais, muito diferentes, né? Comigo à distância, assim, num outro evento. Então, foi ótimo. Foi maravilhoso você estar. Né? A Maria também teve um problema, precisou chegar mais tarde. Né? Valeu, gente. Obrigado. Então, tá? Um abraço grande. Obrigada. Tchau. Obrigada.
Vamos. Então, A próxima, a Daniela Martins. Daniela, por favor. Bom dia. Gente, eu não vou conseguir abrir a câmera, que minha internet está um pouco instável, mas eu vou tentar fazer minha pergunta aqui para Yasmin. Tudo bem, Yasmin? Então, minha pergunta é que, na leitura dos seus poemas, eu percebi que tem uma certa tensão assim, entre origem e apagamento. Aí eu queria perguntar para você se você enxerga a escrita dos seus poemas como uma tentativa de, não sei se você vai entender, manter aquilo que não pode ser fixado, assim? Sim, excelente pergunta, Daniela. Que conversa, né, que converge também para a primeira pergunta do Roberto sobre a ética do discurso, né, a ética da obra de arte. Eu acho que essa seleção de poemas, ela tem uma questão, assim, ela mobiliza uma questão, ela gere uma questão muito minha, que é essa questão que é propriamente lírica, sobre como conferir voz a quem não tem voz, né? Lírica propriamente. Já que se trata de um discurso que coloca o eu no centro e que mobiliza seus objetos, né? Que é assim que é formulada, né? Desde Hegel, eu trato de pensar e de conferir voz a alguns corpos que desistiram, né? Do embate na vida, né? Do embate da vida. Né, alguns corpos suicidários, né, e trato desse lugar invisível, né, desses corpos, quase como um dever de memória, um dever de disputar com a história o que é, né, o que configura a vida no nosso sistema mundo, a organização do mundo como ela é dada, né? Se a gente tem aqui o conflito, se a gente tem no mundo o conflito migratório, se a gente está no sul global, se a gente está, no meu caso, em Ouro Preto, eu posso me nomear eu na medida em que todas essas questões, né, da vida, todas essas questões globalizadas dessas migrações, da colonização, do imperialismo, do neoliberalismo de hoje, elas estão juntas, cronotopicamente, elas estão juntas como temporalidades encamadas, agindo no presente. Então, eu não me sinto capaz, por exemplo, de fazer um jogo de linguagem, um jogo discursivo, uma poesia que trate do dispositivo, exclusivamente do dispositivo da casa, dos meus conflitos amorosos, da minha rotina, porque não me concerne assim. Eu sinto que toda essa grande épica da humanidade, toda essa grande história, ela fala também em mim, fala muito. Eu não me vejo divergindo muito disso. Essa permeabilidade do fora está muito presente em mim, assim, está muito constitutiva da minha subjetividade. Então, eu não sei se eu estou me fazendo entender, Daniela, mas existe uma vontade de fixar, de conferir atenção, né, nessa economia da atenção a esses lugares, a esses corpos, a esses eventos, né, que são muito invisibilizados. Talvez um exemplo de poema possa auxiliar na compreensão disso que eu estou dizendo, né? O poema Montante, né, que eu tenho, eu vou ler ele rapidinho. Montante está na 35. Montante. Os restos dos corpos já sem rosto esquálidos, atracados nos meandros, do curso siltoso das águas, cumulando as margens do rio amarelo, evitam o estuário salobro, ancorados, esperando a terra e algum choro.
esse poema, ele trata, assim, do que eu considero das coisas mais invisibilizadas do mundo, né? Que são aqueles corpos que se jogaram no Rio Amarelo, o Yellow River, né? Conhecido no mundo inteiro como Yellow River, que é um rio enorme, caudaloso, chinês, que é o lugar onde sobretudo, homens chineses se jogam, né? E eu li uma notícia, certa vez, que um homem, um fishboat, um homem que pescava esses restos de corpos e tentava dar um sepultamento a esses restos. Essa imagem me deixou muito abalada, né? Como que existe essa engrenagem do mundo, para ela funcionar, ela só funciona porque existe essa engrenagem também desses corpos que desistem, desses corpos suicidários. Quase como se a política e um certo existencialismo tivessem enlaçados, né? São pessoas que questionam politicamente os seus lugares ao ponto de se questionarem existencialmente os seus lugares, né? E acabam por essa desistência. É um caminho, é um assunto muito duro, é um assunto que não tem muita vazão lírica, né? E ao mesmo tempo para mim, o que há de mais lírico, né? Que é conferir voz, né? Conferir alguma subjetividade a essas imanências, a esses restos, né? Eu me fiz entender, Daniela? Claro, muito bonito o seu trabalho, Yasmin. Obrigada, viu? Obrigada a você. A próxima na fila é a Júlia Fonseca. Você ainda tá aí, Júlia? Oi, tô sim. Calma, deixa eu ligar a câmera. Isso. Bom dia, Guilmar. Bom dia, Yasmin. Eu queria começar dizendo que eu tenho a oportunidade de conhecer Bom a dia, Yasmin. querida. Eu tenho a oportunidade de conhecer a Yasmin pessoalmente. Eu trabalho na escola que o filho mais novo dela estuda, então eu já tive a oportunidade de conhecer outra faceta da vida dela, né? A Yasmin como mãe, e dizer que estar aqui agora, podendo fazer uma pergunta para ela como escritora, assim, é uma honra para mim. Toda minha. E que trabalho lindo seu, Yasmin. A minha pergunta ia ser de início sobre... Desculpa o meu fracassado francês. Ia ser sobre Pépinière, mas como o Rafael acabou perguntando, já era na mesma essência, eu vou acabar mudando a minha pergunta. E eu quero saber, Yasmin, a minha pergunta é mais sobre o seu processo de criação. Porque quando você escreve, você começa pela imagem, por um ritmo, por uma palavra, uma sensação, uma memória. Eu queria entender como funciona o seu processo de criação mesmo, na hora da montagem, da escrita dos seus poemas mesmo. Ei, Júlia, a honra é toda minha, querida, mesmo, assim. Muito obrigada pelo trabalho lindo que você faz com as crianças e muito obrigada por estar aqui me ouvindo, a honra é toda minha. Bom, assim, o processo de escrita para mim, ele passa por lugares assim que são de subjetivação e de sublimação. Normalmente são, como eu disse aqui, algumas imagens que me atormentam, assim, que me deixam tocada, sabe? E eu sinto uma necessidade de expurgar. Tem também uma questão pessoal, assim, muito pessoal, que ao final eu vou comentar, mas são assuntos que me interessam e não me deixam, assim, em paz, né? Quase como se eu não estivesse tranquila. Uma notícia que me atordoa, ou uma experiência que eu vivi que me atordoa, e eu preciso, de alguma maneira, sublimar. E não tem uma organização assim, eu penso na imagem ou eu penso na sonoridade. Eu tento, quase todos os meus poemas, assim,
eu tento criar uma linguagem muito estranha, né? Criar um efeito de estranhamento que é próprio, assim, que tem a ver comigo, assim, que eu refaço a linguagem como se eu estivesse retirando cada sintagma da sua lógica paradigmática, né? É quase como se eu estivesse retirando, pensando as palavras de um rio de linguagem, né? Da sua lógica frasal e reposicionando ela de maneira paratática. Eu vou retirando as conjunções, os elementos que causam coesão, né, da frase, né, os advérbios, e eu vou quase transformando tudo em substantivos, vou substantivando bastante as coisas, e esse é um processo, para mim, muito importante para criar esse estranhamento, esse efeito, assim, de chegar na linguagem e produzir, assim, um familiar, e produzir uma experiência de mais rarefação de leitura, de mais dificuldade de leitura, onde um pensamento crítico, uma recepção consiga se demorar mais, né? Eu normalmente gosto de poetas que podem ser até coloquiais, mas que eles criam essa dificuldade de leitura, produzindo um efeito assim de adensar mais o pensamento, de adensar mais a recepção. Então, assim, eu tenho essa dificuldade de ler poesia e uma poesia que se entrega de uma vez. Normalmente eu não gosto. Normalmente não são leituras para mim. Não são leituras que são muito familiarizadas para mim, que são muito assim, quase como boas ideias. Eu não gosto dessas poesias. Eu gosto de poemas que são pensamentos críticos, que são que me produzem enigmas, que me fazem me demorar em uma questão. Pode ser filosófica, pode ser política, pode ser uma questão estética, ética, assim, pensando essas demandas do Roberto, né, essas perguntas do Roberto, mas que não são entregas muito imediatas, que não estão nessa lógica, assim, que eu tenho dificuldade de uma lógica do consumo de poesia, sabe, de uma lógica comercial também na poesia. Eu gosto dessa dificuldade de leitura. Acho que favorece assim esse pensamento, pensar quais foram os poetas que eu estudei, né, que eu escolhi estudar no doutorado, né. Eu escolhi o Josh Barry, o Michel Deguy, o Yves Bonnefoy, o Robert Creeley, que são poetas que recusam esse imediatismo e que são bastante assim conhecidos pela sua dificuldade de inteligibilidade, assim, né? Alguns críticos falam, né, do seu suposto hermetismo. Eu não acho que eles sejam herméticos de modo algum, mas eles criam uma complexidade de linguagem, uma complexidade de pensamento que produz ali um espaço crítico muito relevante, muito interessante. E assim que eu penso a poesia, para mim, assim, ela deve ser, não estou querendo criar uma norma, mas para mim, o que me atrai na poesia é esse espaço e esse exercício de aproximação contínua, de ler, reler, repensar aquela lógica, reestruturar um raciocínio, um pensamento, e se dar como espaço crítico de demora, onde eu posso me demorar pensando ali alguma coisa. Tá claro? Muito bom te ouvir, querida. Nossa, excelente. Está sendo excelente para todos, tenho certeza. Alguém mais quer fazer uma questão? A Emily tá na fila das perguntas. Emily Caroline. Ok. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer a pergunta sobre de gotas, o que significa essas gotas? Bom, o poema Gotas,
eu já até falei no fórum sobre ele, né, Guiomar? Sim. Ele é muito curtinho, e quanto mais curto, mais complexo, né, gente? Será que tem alguém que pode projetar o Gotas? Eu vou projetar ele aqui, só um minuto, Yasmin. Tá, eu vou te falar a página. Página 49. Yasmin? Oi? Ela está projetando Gotas para mim? Já projetou aqui. Mas deu um efeito de infinito aí. Vai projetar de novo. Tá. Bom, eu tenho falar. uma dificuldade enorme com essas coisas. Acho que você pode ler e depois a gente vê ele projetado, querida. Pode ler. Tá. Então, o Gotas é bem curtinho. Ele é muito imagético, né? Eles são 2 blocos de linguagens destacados. Eles são, assim, duas pequenas estrofes de 2 versos, cada um. Aí, de um lado, ele chama Gotas, de um lado está escrito: o tremor dos que ardem, sofrendo os frios. E aí, logo atrás, logo embaixo, né, e para o outro lado, está escrito: e as pilhas humanas ainda úmidas de ontem. Né? É um poema que causa um estranhamento grande, né? Mas ele é um poema que está discutindo a ideia do sepultamento e da referencialidade. Essas 2 ideias, na verdade. O tremor dos que ardem sofrendo os frios faz referência, né? Faz uma alusão a uma fala de uma personagem mítica, de uma tragédia chamada Antígona. É uma fala da irmã da Antígona se direcionando a Antígona, dizendo a ela assim: tu que sofres, tu que ardes sofrendo os frios. Me lembraram aqui, uma voz me lembrou. Ardente tu sofres pelos frios, né? Essa é a frase. Uma importante crítica chamada Catherine Rosenfeld analisa esse oxímoro, né? Que é de um lado calor, do outro frio, né? A dor, a pulsão da dor, né? Causa essa ardência. E daqueles que sofrem pelos que já morreram, pelos frios, né? Então, aqui eu estou discutindo e aludindo esse conflito, que foi um conflito trágico, né? Que a Ismênia, falando com a Antígona, nesse caso, estava requerendo o direito de sepultamento do seu irmão, o Polinices. O irmão mais novo, num conflito ali pela regência da cidade, né? Que 2 irmãos se interpolaram na regência da cidade, mas um acaba ganhando o direito por ser mais velho, o outro não aceita, e aí ele é punido com a própria vida e sem que possa ser sepultado. Então, a Antígona sofre, e ela está sofrendo com isso, ela está se questionando sobre um rito humano universal, né? Sobre um rito humano que remonta aos primeiros hominídeos, que já faziam, né? Os primeiros homens, eles já em sítios arqueológicos já se encontra um certo modo de organizar sepultamentos. Os esqueletos humanos já estão ali ritualizados. Então,
ela está dizendo de um desejo de sepultamento que percorre um arco muito grande, um arco quase universal, assim, de um rito que não pode ser arbitrariamente negado a alguém. Ela está questionando isso, né? Quando ela fala, eu quero sepultar o meu irmão, e o sepultamento é aquilo que está junto, né, da ritualística humana nesses primeiros hominídeos. Ela não fala isso, mas assim, nós compreendemos isso, né? Enquanto que existe um problema local de uma punição episódica para aquele personagem, para aquele irmão que foi deixado, né, acima, né, da terra. E aí eu tenho outro narco de linguagem, um outro pedaço de linguagem, uma outra estrofe, que é "E as pilhas humanas ainda úmidas de ontem", aludindo a essas várias catástrofes humanas, sem referencializar, sem dizer quais são, em que pilhas de humanos foram deixados acima da terra. Né? Nós temos aí o episódio recente na história nacional, que foram as valas comuns, né, na nossa pandemia. Vários cadáveres foram sepultados, arrolados juntos, né? Teve aquelas valas. Tem uma fotografia jornalística, fotojornalismo sempre me traz assim, com uma imagem, uma coisa, uma espécie assim, de raio-x de como nós organizamos a nossa vida, né? De como nós, como sociedade, organizamos os nossos desejos de maneira horrenda, né? Tem uma imagem de sepultamentos em valas, que os corpos estão jogados todos lá de fora, né? E eles depois vão ser retirados e singularizados em cada vala. Aquela imagem é chocante, né? E tem várias imagens de valas coletivas. Mas temos também vários catástrofes, né? Que são não tragédias, mas guerras mesmo, né? Tragédia sempre tem um evento trágico que fala ali, mas guerras não, guerras são motivadas, né? São por nossos desejos, né? E elas muitas vezes têm essa dificuldade, elas têm esse rescaldo, né? Dos vários corpos mutilados pelo caminho e deixados sobre a terra. Então, assim, de um lado você tem esse pedaço de linguagem que alude uma tragédia, que está discutindo essa referencialidade pontual do irmão que ficou sem o sepultamento, contra versus, né, o sepultamento como aquilo que para alguns antropólogos, para alguns estudiosos, marca a condição humana, né, marca como ritualística aquele que ficcionaliza a morte, que ritualiza a morte, que lida com a morte diferente dos animais, né? E do outro lado, esse outro pedaço de linguagem também exigindo que nós demos, que o leitor dê algum encaminhamento, alguma referencialização, mostrando esses diversos momentos da história em que pilhas humanas foram deixadas de fora, né? Foram deixadas sem sepultamento. E tudo isso sob o nome de gotas, que é a condição, né, desse último rito, que é esse último banho, né, que é o banho do choro dos familiares, que é o banho que é essa despedida, né, que é esse rito de poder falar não, né, poder falar tchau, aliás. Mais ou menos isso que esse poema discute. Ficou claro, Emily? Querida? Nossa. Ficou sim. Sua resposta. O Pablo quer fazer uma pergunta também. Gente, bom dia. Yasmin, eu lembro que você comentou comigo de que a sua poesia em salmoura lembra muito a do João Cabral.
né? Tem um pouco de João Cabral ali, e de fato a gente percebe isso pelo aspecto muito forte da visualidade, né? Os poemas são muito fotográficos mesmo, e também pela economia de linguagem, né? Tipo, parece que Salmoura não tem nenhuma palavra excedente, e também se evita uma inflação lírica, assim como o João Cabral evitava. Eu fiquei pensando como você vê Salmoura na tradição brasileira, sabe? Como é o lugar ou deslugar de Salmoura dentro da nossa tradição. É isso. Obrigada, Pablo. Obrigada pela pergunta e obrigada pela leitura. O Pablo é um estudioso de poesia, um doutorando, que fez um artigo importante sobre o meu livro, né, o Salmoura. Esse lugar é um lugar de conflito, né? Eu poderia dizer que talvez o meu grande pai, né, a grande referência para mim do Brasil seja mesmo o João Cabral. João Cabral ele foi considerado por alguns críticos antilírico, né, uma antilira, por essa exata recusa em se dar as emoções do eu, em se dar como um eu lírico bem constituído no discurso, por organizar os objetos no entorno de si, mas eu não acho que ele seja antilírico, né? Eu acho que, muito ao contrário, né? Esse desaparecimento elocutório do eu na frase, ele não deixa de colocar um modelo radical de como ele está implicado nas suas formulações, né? Todo enunciado traz um eu que organiza esse enunciado, eu poderia dizer assim. Mas eu acho que a obra de Cabral é relevante para mim por essa dicção, sim, por essa economia, sim, e sobretudo por essa por um estilo mais corrosivo, né, mais ácido de ver o mundo, né, mais como diziam alguns leitores meus, né, falavam, nossa, eu imaginava uma velhinha, assim, bem assim, rabugenta, escrevendo seu livro, não uma moça jovem, que eu não sou mais, mas enfim, escrevendo de maneira tão ácida sobre o mundo, né, imagens muito difíceis de pensar. Eu gosto dessa acidez, eu acho que meu modo de interpelar o mundo nunca foi muito fácil, sabe? Eu sempre passei por experiências humanas difíceis, desde muito pequena, e eu não sou dada a essas emoções dramáticas, a esse derramamento do eu, ao sublime wordsworthiano, né? Que eu acho maravilhoso, que eu acho que funciona bem ali nesse antirromantismo que ele está colocado, que é maravilhoso. Eu acho ele talvez o maior paradigma desse sublime romântico, antirromântico, né, como exceção ao romantismo. Mas eu acho que esse modelo não concerne a mim. Esse modelo não. Talvez um outro pai que eu tenha elegido, né, que eu tenha tomado por eleição, assim, seja o Mallarmé Conciso. Mallarmé Conciso, para mim, ele diz muito com pequenos signos, ele diz o mundo inteiro e ele convida o leitor a sair de uma inércia pelo signo fácil e ir para um caminho de decifração mais complexo, né? Em que o signo discute com o símbolo, né? Toda uma história de contextualização, de recontextualização, né, de que esse signo saia da sua condição, assim, que ele faça não só a passagem do imaginário para o simbólico, mas que ele sofra das inúmeras interferências dos contextos possíveis que ele pode se encaixar. Eu acho que a minha poesia está discutindo um pouco essa referencialidade, né? O mar como essa falta de referencialidade e todos esses corpos entregues à espera de uma simbolização. Eu acho que eu estou exigindo do leitor um pouco mais que o exercício de leitura mais comum. Eu estou exigindo que ele seja capaz de simbolizar, de fazer
essa leitura a contrapelo do modo como nós organizamos a nossa sociedade, vendo esses invisíveis, esses corpos deixados, né, esses cadáveres, esses restos esquálidos, como no montante. Eu estou fazendo um convite a esse corpo, talvez, lembrando agora da fala numa fala que houve no fórum agora, que recobrou a obra do Pasolini. Eu acho que eu trato exatamente desses corpos ruinários de Pasolini, né? Eu tenho uma leitura muito próxima de Pasolini, assim, uma leitura muito cética e que converge politicamente com ele, assim, desses corpos ruinários que estão aí exigindo, no meu caso, um exercício de simbolização. Eu te respondi, Pablo? Sim, ótima resposta. Obrigado, Yasmin. Alguém mais quer colocar alguma pergunta? Dentre os alunos? Gente, mais alguma questão? Eu queria comentar um pouco a respeito agora da... Ricardo, você pode falar mais pertinho da câmera, por favor? Do microfone, que a gente não está te ouvindo muito bem. Yasmin, assim, eu estou na escola aqui, na escola está muito difícil aqui para mim conversar, porque no lugar mais onde tem internet melhor tá difícil de eu ficar, que é muito barulho. Mas o pessoal está saindo agora. Eu queria saber um pouco daquela primeira poesia da Pepinière, eu gostei muito dali, e vi aquela abertura, aquele bebê ali que nasce ali. Eu queria saber, ele nasce com uma certa tristeza do mundo, assim, ele vê uma tristeza, porque eu vi uma tristeza assim, quando ele vem... Ricardo, não estamos te ouvindo. Tem como você entrar em algum lugar para falar? Entrar em algum lugar menorzinho para falar? Não sei. Eu vou tentar dar uma olhada aqui embaixo aqui. Se não ver, vou tentar. Sim. Você consegue escrever nas mensagens? Escrever aí a sua pergunta? Eu acho que ele estava falando de Pepinière também, sobre os bebês, mas eu não entendi a pergunta. Eu não estou conseguindo ver o chat. Alguém tem outra questão? Eu acho que você falou de vários aspectos importantes, né, Yasmin? A Daniela quer colocar mais uma questão. Eu ia fazer, mas Daniela, pode falar. Yasmin, em alguns dos seus comentários, você tinha falado sobre essa tentativa de expurgar, né, esses determinados sentimentos assim, que você não consegue absorver ou lidar de certa forma. E eu notei também que seus poemas têm muita fragmentação dos versos. Aí eu queria saber se tem alguma relação nessa tentativa de representar essa sensação, talvez de sufocamento, angústia. É isso. Ei, Daniela, sabe, expurgar, eu acho que é uma palavra assim que tem, é uma palavra forte que tem relação com aliviar, né? Aliviar um pouco. É mais ou menos assim o que eu pretendia dizer, né? Mais ou menos assim. Eu sei que alguma coisa acontece. Eu tenho essa consciência clara de que para o mundo funcionar do jeito que ele funciona, muitas pessoas são descartadas, né? Só que quando essas
essas pessoas são descartadas e elas aparecem para mim sendo descartadas, isso gera um efeito muito, muito denso em mim. E eu escrevo, né? Isso tem relação também com a minha vida familiar. Eu perdi um irmão muito cedo na vida, de uma maneira drástica. E eu comecei a me organizar, assim, a tentar lidar com essa perda, escrevendo. Agora, a organização sintática do poema, para mim, ela tem relação com outra coisa, assim, com o caimento frasal. Assim. Eu acabo demandando assim, tempo demais para a estrutura da frase não ser produzir um efeito assim de um caimento, sabe, de uma para que ela seja bastante recortada, mas é normalmente uma frase só que vai exprimindo alguma coisa e revelando um sentido final. Né? Então, é um trabalho sintático mesmo, de organizar a frase, de substantivar, né, as demais palavras e de retirar assim, os nexos prontos, os nexos entre as subordinações, por exemplo, das frases. Eu tento deixar todas coordenativas, assim, todas as frases eu tento deixar quase paratáticas e criando esse caimento. Né? No Pépinière, por exemplo, o sujeito é o tempo, né, no início. O tempo se esgarça no instante. Depois ele passa a ser os bebês. E aí todo o resto, né, é um complemento daquele sujeito. Então, assim, essa mais ou menos é uma estrutura minha. Mas existem outras maneiras de organizar assim, os poemas em outros trabalhos que não estão em Salmouro, mas que dizem de períodos diferentes em que eu escrevi. E mais ou menos assim, eu escrevi durante muito tempo e resolvi, a posteriori, organizar esses poemas. Então, tentando achar uma lógica, né? E eu peguei os poemas que têm mais relação entre eles. Mas um segundo trabalho, né, que eu tô organizando, outra linguagem um pouco diferente vai ser mobilizada, sabe? Porque eu vou tentar entender uma outra unidade, assim. Ela não é que eu só escrevo assim, mas é que eu tentei dar uma imagem, dar uma amarrada, uma unidade para as imagens de um jeito e vou tentar escrever, expor de outras maneiras em outros trabalhos. Tudo bem, Daniela? Entendeu? Assim, obrigada. Alguém tem mais alguma questão? O Ricardo parece que não conseguiu digitar dele, né? Eu tenho uma. Eu queria que você falasse dos títulos, querido. O título Salmoura e Pépinière também. Tá. Obrigada, Guiomar, querido. Salmoura é uma alegoria do mar, né? Que é uma solução de água com sal. É também um lugar assim onde os corpos se tende à decomposição, né? Os corpos vão derretendo. Uma salmoura é onde você coloca ou para conservar ou para derreter, né? Para desfazer alguns metais, algumas ligas, né? Algumas matérias. E para mim tem essa dualidade de ser um lugar onde algumas coisas se preservam, onde eu tento alguma preservação, alguma conservação, né? A salmoura na culinária, ela pode ter o objetivo de conservar também, sobretudo peixes, né? E também, assim, esse lugar de perda de referencialidade, que é o mar, né? Acho que foi um título que
que eu tentei resumir de maneira muito sintética. Eu gosto muito de poesia sintética. Eu acho que quanto mais quanto menor a poesia, mais é interessante todo o dispositivo que a mobiliza por trás, né? Às vezes as imagens mais curtas são as imagens mais eloquentes. Salmoura, eu tentei dar esse esse pequeno dispositivo de uma palavra, toda essa complexidade de ser algo que se conserva, um dispositivo usado para conserva e um dispositivo usado para a dissolução completa de alguma matéria. E é a luta da minha linguagem com a história, né? É a produção de memória versus a história. Acho que a história organiza bem, ela cria bem esses vínculos sintáticos, né? Ela cria uma narrativa sobre o acontecimento do mundo, né? Ela cria a historiografia tradicional, ela amarra os eventos em lógicas causais, em nexos causalistas, e vai tentando conferir uma lógica. O que eu faço é desfazer essa lógica e expor esse mundo invisibilizado, né? Expor esse universo não visível das coisas, né? Das relações e das migrações, da colonização, desses ritos, né? Dessa tentativa de cura do corpo, né? Num primeiro momento. E eu acho assim que o título de Pépinière é um título assim que tem a mesma lógica do título de Salmoura. É um título que mostra, né, uma espécie de produção em série de mudas, né, de árvores, de pequenas mudas de plantas, né, que ele remete ao viveiro, né, e também remete à incubadora, né, que é essa sala dos bebês, uma sala em que os bebês esperam alguma coisa. Então tem esse paralelo entre a produção em série de humanos e a produção em série de pequenas mudas. E eu tentei colocar um título que evidenciasse a força dessa imagem de muitos bebês juntos, no mesmo tempo, criando um efeito de verdade dessa condição deles, né? Criando um efeito assim, há alguma verdade ali naquela imagem, há uma potência naquela imagem a ser decifrada, né? Que é propriamente o que nós estudamos na filosofia quando nós estudamos Heidegger e o que nós estudamos quando estudamos a psicanálise, que é essa falta fundadora, né? Esses pequenos seres que nascem à procura de alguma coisa, e é uma procura que nunca acaba, né? Uma procura que sempre se desloca a um horizonte sempre passivo de ser afastado, né? É uma falta fundante que está ali, sendo manifestada nessa primeira hora. Muito lindo, muito lindo. Eu não imaginava o que estava contido nesse título, né, no Pépinière. Então, temos mais alguma questão? Gleidson, quer colocar alguma questão? Eu acho, então, que a gente concluiu, né, essa nossa conversa incrível. Nossa, muito incrível te ouvir, Yasmin, muito especial mesmo. A gente agradece demais a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Eu A oportunidade. Acho que os alunos vão continuar te lendo, né? Vão procurar o Salmoura com certeza agora, né? Uma vez que já está, né? Eu já mandei para eles e tudo, né? E eu acho que eles vão ter muito interesse também em conhecer mais da sua poesia, tá? Então é isso. Muito obrigada, Maria Fernanda, né? Pela mediação sempre desses nossos debates. E obrigada ao Roberto, que não está mais aqui de novo, né? Que também colaborou, quase como, né, fazendo uma monitoria do nosso meeting.
E tem sido muito gratificantes para mim esses encontros, né? Porque os alunos leem as obras antes. Então, eu acho que isso é mais rico do que muitas vezes a gente fazer um debate só com o escritor sem ter um trabalho prévio antes, né? Eu acho que vale muito a pena para nós, né, e para os autores também convidados fazer esses encontros, né? São formadores mesmo, né, de uma leitura para a poesia, pela poesia, né, uma leitura de poesia. É isso, e a sua é da mais alta qualidade. Obrigada. Eu que agradeço enormemente esse encontro, que é um encontro muito prazeroso, muito alegre, e é também um momento de poder falar sobre o pensamento poético, sobre a poesia como pensamento, como crítica, né? E também poder compartilhar. Para mim, muito gratificante, um momento de muita felicidade. Eu que agradeço. Ótimo. A gente vai subir essa gravação para o YouTube, canal do Fórum das Letras, e aí a Maria Fernanda depois manda o link, né, para os alunos e para você também, para vocês terem a gravação, tá? Então é isso. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Obrigada, Yasmin. Tchau. Então, até. Tchau, então. Esperar todo mundo sair. Obrigada pela companhia. Tchau, gente.